E todos sintam-se à vontade na presença de Deus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios 5:10. Glória a Deus. Essa noite vamos estar dando bastante referência de alguns versículos. Se você quiser um papel aí, separar uma caneta para ir anotando alguns versículos, porque não vai dar tempo de ficar anotando assim, né? Passar um por um, mas você poderá então em casa estar revendo. Glória a Deus. 2 Coríntios 5, versículo 10. Quem encontrou, diga amém. Amém. Diz a palavra de Deus: porque devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, Deus soberano sobre todas as coisas, aqui estamos diante da tua presença nessa noite. Queremos glorificar e exaltar o teu santo e eterno nome. Pedimos que as mãos potentes e poderosas do Senhor estejam estendidas sobre as nossas vidas. Abençoa, Pai, cada um dos teus filhos que aqui estão nessa noite, que já chegaram, e aqueles que ainda vão chegar, tragam debaixo do sangue do Cordeiro, e nos dá vitória neste lugar. É o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Eu quero, neste momento, compartilhar aqui a palavra de Deus com os irmãos, com a igreja. Este versículo, ele é bem lido, né, nos cultos, e ele fala o seguinte: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, bem ou mal. O que eu quero nessa noite falar com a igreja é sobre o tribunal de Cristo. O que é o tribunal de Cristo? O tribunal de Cristo não pode ser confundido com trono branco, que há muitas pessoas que às vezes confundem tribunal de Cristo com grande trono branco. Como nós já passamos e orientamos a igreja aqui, os irmãos sabem bem que tribunal de Cristo é diferente de trono branco. Trono branco é julgamento final, de condenação eterna para todos aqueles que negaram a Deus. Mas o que eu quero falar nessa noite, tribunal de Cristo. O que é tribunal de Cristo? Quando o tribunal de Cristo irá acontecer? E nessa noite nós lemos o versículo falado aqui pelo apóstolo Paulo, e ele está dizendo que todos nós haveremos de comparecer diante do tribunal de Cristo. Então é sem acepção de pessoa. A igreja, ela irá participar do grande tribunal de Cristo. E isso vai anteceder a boda do Cordeiro, ou seja, a grande festa da igreja na glória. A igreja tem uma promessa de viver 7 anos na presença de Deus, nas bodas do Cordeiro. Agora vamos seguir aqui no passo a passo, para que a igreja possa entender verdadeiramente o que é tribunal de Cristo. Primeiro, tribunal de Cristo se dará logo após o arrebatamento da igreja. E a boda do Cordeiro? Boda do Cordeiro é algo que vai se dar logo após o tribunal de Cristo, porque nós sabemos que assim como nas festas judaicas as festas duravam 7 dias, assim também será os 7 anos da igreja, juntamente com Jesus Cristo na glória. Mas antes de nós participarmos do grande banquete, passaremos primeiro pelo tribunal de Cristo. Olha bem o que diz aqui: além do mais, o que normalmente é chamado boda do Cordeiro, as escrituras denomina como ceia das bodas.
Então, boda do Cordeiro nada mais é do que a ceia, a grande ceia. E nós sempre falamos aqui que um dia nós teremos a oportunidade de ceiar juntamente com o nosso Senhor e ter o privilégio de ser servido pelo nosso Deus Todo-Poderoso. Mas vejamos bem, a ceia é um dos atos que irão acontecer, mas muitos outros também acontecerão nesse período de comemoração de grande vitória e conquista que a igreja conquistou na glória. A Bíblia vai dizer o que? Em Hebreus 9, versículo 27, que todos terão que passar por esse tribunal. Por quê? Porque a Bíblia diz em Hebreus 9, 27, todo homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Ou seja, então todos nós teremos que comparecer diante do tribunal de Cristo. Agora veja bem, as pessoas sempre fazem essa pergunta, mas tribunal de Cristo, para que será o tribunal? Qual é a verdadeira função? Por que acontecerá o tribunal de Cristo? Uma das coisas é o mais importante, não é a condenação de ninguém, é apenas para entregar galardão para a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a função principal, uma delas é te entregar galardão, te entregar recompensa por tudo aquilo que eu, que você, que nós fizemos nessa terra, enquanto o Senhor permitiu fazermos aqui a obra do nosso Deus. Agora, quando e onde será realizado o tribunal de Cristo? Quando e onde será realizado o tribunal de Cristo? Primeiro, o tribunal de Cristo vai se dar logo após o arrebatamento, o rapto da igreja. Então vai se instalar o tribunal de Cristo. E aonde será realizado o tribunal de Cristo? Na glória, no céu. O tribunal de Cristo será realizado na glória. Nós vemos aqui que a Bíblia vai dizer que nós seremos então arrebatados e vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. Mas como eu já informei os irmãos, tribunal de Cristo não é para condenação, porque a questão salvação já foi resolvida. Subiram no arrebatamento, salvação já foi resolvida. E tribunal de Cristo não é para condenação, é para se receber galardão do Deus Todo-Poderoso. Já viu alguém quando serve o exército, quando alguém vai seguindo carreira dentro daquilo que ele foi chamado para fazer, e ele vai recebendo divisas, vai sendo graduado, sargento, capitão, e assim, soldado, e vai crescendo. Assim também será o propósito do tribunal de Cristo, é entregar galardão, e posicionar cada um segundo aquilo que ele fez. Espera aí, pastor, mas nós seremos salvos por obra? Não, nós somos salvos mediante a fé, mas as obras têm algo muito importante na nossa vida, porque nessa vida aqui, a única coisa que irá nos acompanhar será o quê? As obras. As obras irão nos acompanhar. É por isso que o versículo que nós lemos diz: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o que tiver feito por meio do corpo, seja bem ou mal. Então o tribunal de Cristo é apenas para que você seja recompensado. Agora veja bem, a questão salvação aqui já foi resolvida. Não tem ninguém que está perante o tribunal será condenado. Não existe isso. Todos que estiverem ali irão passar perante o tribunal do Senhor para receber o galardão. Por que o galardão? Porque é bíblico, irmão. Apocalipse 22, 12, a Bíblia diz assim: e eis que cedo eu venho,
e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Então receberemos galardões segundo as nossas obras, atitudes, posicionamento. E o que nós vamos falar nessa noite aqui é algo muito sério, porque nós entraremos após o arrebatamento no tribunal. Depois do tribunal nós vamos entrar às bodas do Cordeiro, estaremos ali durante 7 anos, enquanto na terra o povo está passando por um momento de conflito, tribulação, dificuldade, passando por um momento de tristeza e dor. A igreja está na glória, celebrando as vitórias e as conquistas com o Senhor, diante do grande dia chamado boda do Cordeiro. 7 anos de vitória. Depois que ocorrer os 7 anos, nós também teremos um papel fundamental, porque Cristo virá. Quando se travar a batalha do Armagedon, Cristo vem. E Cristo vem com quem? Com a igreja eleita. E a igreja de Cristo também terá autoridade para reger. A igreja de Cristo no reino milenar estará com Cristo para reinar durante 1000 anos aqui na terra, demonstrando que é verdadeiramente um reinado de paz. Nós falamos aí em uma das pregações passadas sobre o milênio, mas estamos nessa noite falando sobre tribunal de Cristo, que é outra coisa, é outro período. Enquanto o povo sofre aqui, nós estaremos adorando e glorificando a Deus lá. O significado do termo tribunal de Cristo é a palavra grega bema, que refere a uma plataforma elevada de arbitragem e recompensa. É um local onde a vida e as obras do crente serão examinadas. É isso aqui que eu quero que você fique atento. Tribunal de Cristo será um lugar aonde a vida e as obras dos crentes serão examinadas. O que você veio fazer aqui nessa noite? O que é que você faz quando você evangeliza? Você vai ao evangelismo porque você quer mostrar para as pessoas que você vai? Ou você veio ao culto simplesmente para mostrar para o pastor que você é fiel nos cultos? Ou você faz a obra de Deus com segundas intenções? Isso é sério, porque aos olhos de Deus todas as coisas são visíveis. Aos olhos de Deus ninguém engana Deus. É isso que eu quero que você entenda, meu amigo, minha amiga, meus irmãos que estão aqui presentes. Obras serão examinadas por Jesus, e somente aquelas que foram feitas com amor, com dedicação ao Deus de Israel, essas irão prevalecer. Mas essa é a grande realidade. Olha bem, é o que o apóstolo Paulo diz: porque todos devemos comparecer diante do tribunal de Cristo para prestar conta de tudo quanto nós fizermos através do nosso corpo, seja bom ou ruim. Agora, quando os crentes estiverem diante do tribunal de Cristo, o que vai acontecer? As obras serão examinadas segundo o caráter e a frutificação. As obras serão reconhecidas, porque a Bíblia é clara e Jesus disse várias vezes: você se conhece a árvore pelo fruto que ela produz.
Não pode uma árvore boa produzir frutos ruins, e nem uma árvore ruim produzir frutos bons. Então os frutos, as obras serão examinadas, para saber se há verdade naquilo que nós estamos fazendo. Agora veja bem, uma palavra, uma ministração como essa, Paulo Sérgio, também naquele dia vai passar pela aprovação, para ver se o pastor Roberto estava aqui para mostrar alguma coisa, para apresentar alguma coisa, ou se ele estava aqui com a devoção sincera, com o coração contrito, quebrantado, tentando mostrar para a igreja que é uma grande responsabilidade que nós temos, de um dia comparecer diante de Deus e não ter as nossas obras reprovadas pelo próprio Jesus. Mas como a Bíblia nos fala que quem participou do arrebatamento já tem a salvação garantida, isso é verdade. Muitos aqui receberá o mínimo dos mínimos, e já é grande coisa, que é a salvação, porque muitos terão todas as obras que fizeram reprovadas. A base do julgamento do tribunal de Cristo será o quê? Qual será a base do tribunal de Cristo? Olha para o seu irmão, diga para ele assim: a base do tribunal de Cristo será a nossa fidelidade. A base do tribunal de Cristo será a nossa fidelidade. É por isso que em tudo que nós formos fazer, seja em dar um copo de água fria para alguém, seja em suprir a necessidade de alguém, seja em fazer qualquer coisa, façamos com sinceridade, porque se não houver fidelidade naquilo que estamos fazendo, nós iremos dizer aqui bem aberto: vamos quebrar a cara, porque há muitas obras serão reprovadas. Olha o que Paulo está dizendo: pois todos havemos de comparecer diante do tribunal de Cristo, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Romanos 14, do 10 ao 12. Neste julgamento o crente terá que prestar conta da sua fidelidade ou infidelidade a Deus. Aqui vai se apresentar as nossas obras, ou boa ou ruim, ou se elas foram feitas em Deus, ou se elas foram feitas em nós mesmos, buscando o nosso próprio interesse. Irmão, não é fácil ser crente. Se nós olharmos, muitas pessoas estão motivadas por outras pessoas em servir a Deus. Muitas pessoas, é aquele velho ditado que diz: São Maria vai com as outras. Tem gente que ele está na igreja por causa de amizade, tem gente que está na igreja por causa do pastor, por causa da pastora, por causa do obreiro, por causa de fulano, e tem alguns que até dizem: se não fosse fulano, eu nem lá eu iria. Nós estamos completamente errados, porque nós temos que estar aqui por causa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Independente de quem é o pastor, de quem é o obreiro, você veio para adorar, você venha para glorificar quem? O homem não, é Jesus o Nazareno. Aleluia. Essa é a grande verdade. Olha o que diz em 1 Coríntios capítulo 4, do 2 ao 5, eu disse que tinha muitos versículos. Além disso, requer que os dispenseiros, que cada um se ache fiel. Todavia a mim pouco se me dá de ser julgado por vós, ou por outro juiz humano. Paulo dizendo: nem tampouco por mim mesmo eu me julgo, porque em nada me sinto culpado,
mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Lembra que a Bíblia diz assim, porque se na ceia, quando nós vamos celebrar, diz assim, porque se o homem julgasse a si mesmo, ele não teria nenhuma condenação, porque o homem jamais vai se autocondenar. E quando o homem diz, presbítero Alex, que alguém está perdido, o homem está agindo de forma errada, porque a Bíblia não nos dá esse direito. Quando alguém julga alguém, quando alguém anda condenando alguém, isso não tem efeito nenhum no reino de Deus, porque a última palavra vem de Deus. Então tem gente que esconde do homem, tem gente que engana o homem, mas a Deus ninguém engana, e naquele dia vai ser revelada qual o verdadeiro motivo da obra que nós fizemos. Se foi para mostrar para alguém que eu era melhor, que eu cantava melhor, que eu apresentava melhor, que eu falava melhor, então isso não resolve. Então em tudo quanto fores fazer, fazei para a honra e glória do nome de Deus. Olha aqui o que o apóstolo ainda diz no capítulo de 1 Coríntios 4, que nós estamos lendo: portanto nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará a luz de todas as coisas ocultas das trevas, e manifestará os desígnios do coração, e então cada um receberá de Deus o seu louvor. Olha aí como é que a Bíblia diz: nada julgueis antes do tempo, porque é Deus que julgará todas as coisas, e o mesmo Deus é que vai trazer aquilo que é podre, aquilo que é injusto, aquilo que não é aceitável segundo a palavra, e vai dizer: isso não prestava, isso não era bom, isso aqui é desprezível. Então não julgue ninguém, não aponte ninguém, porque essa não é a nossa missão. A nossa missão é pregar o Evangelho. Agora quem muda e transforma é Deus. Você sabia que tem homens querendo mudar homens? Existe mães e pais querendo mudar filhos, quando na verdade quem muda e transforma pessoas é Deus. Então o apóstolo Paulo está dizendo: não faça nada, deixe que quando Deus vier, Ele vai fazer. O cristão será julgado segundo a sua conduta. Por isso a Bíblia vai dizer em 1 Coríntios 11:31, se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Ninguém vai se julgar, ninguém vai se autocondenar. Se alguém chega para você e diz: como é que está? Está tudo bem. Você precisa ser absorvido ou condenado? Eu quero ser absorvido. Você vai para o céu ou vai para o inferno? Eu vou para o céu. Essa é a realidade, irmão. Mas quem dá o veredito e quem condena ou absorve, se fala que a obra foi feita em mim ou em Deus, é o próprio Deus. Então o tribunal de Cristo é para rever as obras e classificar cada uma delas, se foram feitas em Deus ou não. Vamos seguir, Romanos 14, a Bíblia diz sobre o tratamento do próximo. Veja bem, Romanos 14:10, mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que despreza o teu irmão? Pois todos nós haveremos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Nós estamos no mesmo barco. Nós estamos na mesma situação. Mas eu sou pastor, e o que tem? Eu não sou melhor do que o crente que é novo convertido. Eu sou, e ainda é pior para mim, porque a Bíblia diz o quê? Que quanto mais dado, mais será cobrado. Porque ainda existe a questão da inocência, existe a questão de errar porque não sabe o que está fazendo, mas conhecendo a verdade e praticando o que é errado, dura e difícil será a realidade dessa situação. Agora a igreja de Cristo,
Olha o que a Bíblia diz ainda: os cristãos terão que prestar conta das suas práticas, ações e oportunidades, e o conhecimento que recebeu, e os dons, talentos, enfim, tudo que de Deus recebeu, como está em Mateus 25, do 14 ao 29, onde fala da passagem dos talentos, que o Senhor viajou para uma terra distante, entregou talentos, a um deu 5, a outro deu 2, e a outro deu 1, e cada um multiplicou segundo a sua capacidade. Então todos teremos que prestar conta. Ou você acha que essa voz fina, essa voz grossa, essa voz suave, essa voz aguda, essa voz grave é sua? Ou você acha que ministrar a palavra é algo meu, é algo seu? Quando você adora, você louva, é um dom que Deus te entregou. Quando você diz para alguém: Jesus te ama, receba Ele como Salvador, você está usando a ferramenta, você está usando o dom que Deus te entregou para beneficiar o reino de Deus. Então Deus vai requerer das mãos de cada um de nós aquilo que nos foi entregue. Então não vai ter como eu culpar fulano e nem ciclano pelos meus atos errados. Mas a irmã Maria fazia certo, o Paulo Sérgio fez errado, mas eu vou fazer errado, porque o Paulo Sérgio está fazendo, eu vou fazer também. Meu amigo, a salvação é individual. Não queira fazer aquilo que não desagrada a Deus, faça o que é certo. Ah não, mas agora virou moda, pode fazer, pode não. Crente que tem conhecimento da palavra, anda segundo as Escrituras, anda segundo a direção do Espírito Santo. Não ande pelo que os outros estão andando, e nem faça o que os outros estão fazendo. Se for um bom exemplo, siga. Se não, meu amigo, sai fora e começa a rever os nossos conceitos e colocar diante de Deus a nossa vida e dizer: Pai, trabalha no meu coração, muda minhas atitudes, porque eu preciso melhorar. Essa aí é a grande verdade. As más ações dos cristãos, quando ele arrepende, são perdoadas. É o que diz respeito ao castigo eterno. Mas são levadas em conta quanto às recompensas. Ou seja, você foi arrebatado, está perdoado, está salvo. Arrependeu, recebe perdão. Mas o que a Bíblia está dizendo aqui, que vai ser prejudicado na recompensa ou nos galardões. Ah, mas eu estou salvo. Mas vai ser aquele salvo de carona grande. Já pensou? Alguém recebendo a coroa e você lá do lado de ninguém que recebe nada, e o povo olhando assim de rabo de olho, falando: poxa, esse irmão ficou tanto tempo na igreja, não recebeu nada. Não é simples assim não. É algo, claro que a salvação em primeiro lugar, mas é muito importante a forma que nós estamos trabalhando aqui. Se trabalhou com enganação, é o que nós iremos receber lá. Se trabalhou usando a base, a mentira, é o que nós vamos receber lá. Às vezes é melhor você ser sincero e ser verdadeiro do que você querer camuflar uma coisa que você não é. Porque o pior inimigo que nós temos não é aquele que já determinou ser nosso inimigo, mas é aquele que bate no nosso ombro dizendo ser nosso amigo, quando na verdade é o pior inimigo que nós temos. O homem engana, o homem eles conseguem enganar, mas a Deus, naquele dia todas as coisas serão manifestas, todas as obras serão manifestas. Hebreus 6:10 diz assim: porque Deus não é injusto para esquecer das vossas obras e dos trabalhos de caridade que, para com o seu nome, mostraste, enquanto serviste ao santo e ainda servis. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Sabe o que o escritor de Hebreus está dizendo aqui, perdão? Ele está dizendo que Deus não é injusto. Porque tem gente, Débora, achando que Deus vai esquecer do que Ele está fazendo, e ninguém está vendo o que Ele está. Ninguém precisa ver o que você faz. Porque tem gente que é assim, ele gosta de tocar trombeta.
Tem gente que ele quer ser visto, quer fazer obra dentro de igreja, mas aquela obra de visitar o hospital, visitar o asilo, visitar os becos e as vielas, aonde entrega um folheto de Jesus te amo, aquela obra que quando dobra o joelho dentro do quarto e ora pela igreja, pelo pastor, pelos irmãos, muitos não querem fazer, porque são obras que ninguém consegue ver humanamente, mas Deus que está no céu tudo vê, e a Bíblia diz que Ele recompensará cada um segundo as obras que estão sendo feitas. A glória não é minha, a glória não é sua. Esse glória a Deus e aleluia que eu estou ouvindo nessa noite não é meu, é dele, é para Jesus nessa noite, porque a Ele a glória para todo sempre, aleluia. Ele é fiel para receber. Então todos receberão segundo o que estiver fazendo. Efésios 6, do 7 ao 8, servindo a Deus de boa vontade, como ao Senhor e não aos homens. Servir a Deus de boa vontade, como servindo ao Senhor e não aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre, seja quem for, não importa o posicionamento, não importa se é grande, se é pequeno, se é servo, porque a igreja de Cristo, uma coisa é certa, e eu gravei no meu coração hoje, quando João Ribe Palharim estava pregando, ele disse assim: eu sou um eterno diácono, eu sou um eterno servo, porque a igreja de Cristo, ela não é a bola da vez, ela não é estrela, não é astro. A igreja de Cristo são servos. Nós aqui somos uma comunidade de servos que estamos prontos a servir ao nosso Deus. Por isso, quando fizeres, façais para o Senhor e não para homens, porque homens não podem fazer nada por mim nem por você. Eu sei que muitos aqui já decepcionaram comigo. Puxa, fiz isso e não recebi nada. Sabe o que foi isso? Deus mostrando que o homem não pode fazer nada por você. Mas é bom quando o homem entende que quando ele faz para o Senhor é diferente. Ah, que coisa gloriosa, quando você abre a boca e diz assim: aleluia, para Deus é diferente, o céu se move. Então faça tudo como para o Senhor e não para os homens. Julgamento das obras. Olha aqui, julgamento das obras. Porque ninguém pode colocar outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguma pessoa edifica sobre esse alicerce, utilizando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, as suas obras será manifesta, porquanto o dia trará luz, pois será revelado pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se a obra de alguém que construiu permanecer, essa receberá recompensa, e se a obra de alguém se queimar, e ainda assim será salvo como alguém que se escapa entre as chamas do fogo. Então as obras passarão por um processo de provações, e a Bíblia está dizendo, Paulo está dizendo, aquela obra que foi feita, ele falou aqui sobre ouro, prata e pedras preciosas, mas também ele está falando sobre madeira, feno e palha. O que isso significa? As obras ouro, prata e pedras preciosas são obras feitas em Deus, são obras que você está construindo para o reino de Deus. Agora obras, palha, feno, madeira ou palha, isso vai desfazer naquele dia, porque não vai suportar o fogo da provação. Você já viu o fogo? Quanto mais o ouro passa no fogo, mais o ouro fica purificado. O ouro não é consumido pelo fogo, mas a palha, a madeira, o feno, isso aqui desfaz, vira pó. Então as obras serão
colocada em prova. É por isso que a Bíblia está dizendo: e alguns serão salvos como que pelo fogo. Você já viu alguém, quando a casa é incendiada, o que acontece com essa pessoa? Ele leva seus móveis? Leva ou não? Ele leva os seus pertences? Não, ele escapa o quê? A própria vida. Sai de lá quase queimando, mas é salvo. Por isso o apóstolo Paulo está dizendo: salvo como pelo fogo. Ou seja, ele perderá todos os galardões, mas vai receber a salvação. É por isso que não queiram comparecer diante de Deus com as mãos vazias, porque tem muita gente com nomes reconhecido como estrelas gospel, que acha que tem muito e não tem nada, porque tudo que estão fazendo, muitos estão fazendo segundo os seus próprios interesses, enquanto muitos estão dentro da igreja, nem prega, nem canta, mas apenas está glorificando, está com as mãos cheias, e naquele dia vai ser recompensado por Deus. Lembro-me de uma história que conta que um pastor teve uma visão, e quando esse pastor teve a visão de chegar no céu, e tinha várias coroas, e de repente ele olhou ali algumas coroas, e viu uma cheia de pedras brilhante, e ele disse: essa é a minha. E quando ele vai pegar a coroa, ele diz: não, essa não é a sua é aquela lá, apagada, quase sem pedra. Ele disse: mas eu sou o pastor. Aí ele falou: mas quem é essa coroa? Ele disse: você lembra aquela irmãzinha que senta lá no final do banco? Essa coroa é a dela. Sabe o que é isso? Não adianta fazer muito e fazer para o homem. Não adianta fazer muito e fazer segundo para que nós venhamos ser beneficiados. Nós temos que fazer tudo para que o nome dele continue sendo glorificado, para que o nome dele continue sendo exaltado, porque se nós buscarmos a nossa própria glória, nós seremos naquele dia envergonhados. Seremos envergonhados naquele dia, igreja. Isso é sério que nós estamos falando aqui nessa noite. Precisamos pedir Deus força. Agora veja bem, as obras em ouro, prata, pedras, são obras feitas em Deus, e obras de madeira, obras feitas por egoísmo e interesse próprio. Segundo, feno, obras feitas por aparência e satisfação humana. Terceira, palha, obras feitas para se autopromover e ser aplaudido. Tem gente que é assim, ele quer ser a atenção do culto. Tem gente que ele vem de uma forma para a igreja que parece que ele é a bola da vez. Jesus está longe, distante. Mas nós temos que entender, queridos e amados irmãos, se estamos aqui, vamos ofertar o nosso melhor, vamos entregar o melhor que nós temos, porque Deus ama aquele que faz com alegria, e a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Recebe essa força do Senhor. Ah, pastor, mas eu estando salvo está bom demais. Sim, mas será vergonhoso diante de todos os salvos nós sermos desqualificados. O salvo, embora salvo, poderá ter uma grande perca. Primeiro, sentir vergonha diante de Cristo. Já pensou Jesus falar: mas você, rapaz, como é que eu acredito? Eu depositei em você, eu te dei oportunidade, te coloquei em lugares lá que ninguém teve a oportunidade que você teve. Você fazer uma coisa dessa, hein, pastor Roberto? Você fazer uma coisa dessa? Ô, irmã Maria, e você teve tanta oportunidade e não quis fazer, arrumou desculpa,
arrumou situações, inventou mentiras. Vai ser vergonhoso. Perda do trabalho que faz para Deus durante toda a vida. Já pensou você perder tudo que você fez aqui? Ah, Senhor, mas eu fiz. Opa, não fez nada. Tudo que você fez com segundas intenções. Não, e aqui, não, você fez aquilo para se aparecer. Você fez aquilo, sabe para quê? Para mostrar que você podia fazer e ninguém mais podia fazer aquilo. Você fez aquilo para provocar. Você queria provocar o irmão e você pegou e fez. Porque ele não ia, você disse que ia, mas para provocar. Então nós precisamos analisar a nossa vida. Perda da glória e da honra diante de Deus. Vai ser triste, viu, irmão? Perder a honra e a glória diante de Deus. Perda das oportunidades de ser coroado e recompensado por Jesus. Vai ser gostoso e maravilhoso Deus falar: olha, bom servo, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Você foi fiel, você fez, e aqui está a terra que foi prometida. Perda até de ter um bom posicionamento no céu. Porque existe, irmão, existe lugares, existe posições, assim como na terra também é no céu. Agora vamos lá, quais são os galardões que o Senhor dará aos salvos? Quais serão os galardões? A Bíblia vai falar de alguns. Agora, o próprio Jesus faz questão de distribuir os galardões. Jesus vai enviar Miguel? Vai enviar Gabriel? Não. Serafins? Não. O próprio Jesus faz questão de te entregar. Olha o que diz, é Bíblia, Apocalipse 22, 12. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir cada um segundo as suas obras. Então quem vai fazer é Jesus. É Jesus que vai realizar a obra. Então nós precisamos entender isso aqui. O próprio Jesus vai entregar. O próprio Jesus vai te recompensar. Então abra o seu coração, porque o próprio Jesus não fica devendo nada para ninguém. O esforço que você sai da sua casa e vem aqui glorificando e adorando o nome de Jesus. Jesus sabe de tudo. Jesus conhece por que você veio aqui nessa noite. E é isso que vai fazer total diferença em nossas vidas. Agora, quais são os tipos de galardões? Se nós olharmos, o apóstolo Paulo, ele vai falar do simbolismo de coroas. Quando a Bíblia diz em 1 Coríntios 9, do 24 ao 25, Paulo compara a nossa vida como um atleta, que está correndo para receber de Deus o quê? Coroa. Então um dia nós receberemos uma coroa. E qual será essas coroas? Primeiro, a coroa da vida. Apocalipse, Tiago 1,12 diz assim: bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que amam. Então a primeira coroa que nós iremos receber é a coroa da vida. Nada tema as coisas que há de padecer, eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais tentado, e tereis uma tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse 2, 10, a Bíblia está dizendo sobre a igreja de Esmirna, ela passaria por um processo difícil, mas que elas fossem fiel até a morte, e receberiam a coroa da vida. Deus está dizendo nessa noite, que você pode ser tentado, você pode passar pela prova, você pode ser injuriado, você pode ser perseguido, mas ser fiel até a morte, para que você receba a coroa da vida. Então uma das coroas que receberemos é a coroa da vida. E a outra coroa
que a Bíblia fala coroa de glória. Receberemos a coroa de glória. Esta coroa aqui é para os ganhadores de alma. Esta coroa aqui é para os ganhadores de alma. Ninguém quase entendeu, o irmão ali entendeu ali, o irmão entendeu. Esta coroa é para os ganhadores, mas hoje ninguém quer ganhar alma mais. As pessoas estão até pescando no aquário dos outros para ver se já pega crente convertido, mas ninguém quer buscar lá na sarjeta, na lama, aquele que está caído. Mas aquele que faz esse trabalho na igreja, fazendo e cumprindo com a missão, receberá a coroa de glória. Olha o que a Bíblia diz em 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 2 até o 4: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo como exemplo para o rebanho. Aí continua: e quando aparecer o sumo pastor, alcançarei a incorruptível coroa de glória. Alcançarei o pastor dos pastores. Um dia chegará aos pastores da terra e vai dizer: você foi fiel, você não defraudou, você não roubou, você não agiu segundo as intenções. Eu conheço o teu coração, eu sondei o teu coração, por isso receba a coroa de glória. Mas aqueles que agiram por interesse próprio, para se dar bem com o mal das pessoas, esses naquele dia, aqueles que foram mercenários, que trabalharam na igreja por causa do dinheiro, esses serão colocados à esquerda e ouvirão tristezas e dores dizendo: eu não te conheço. Não tem coroa para você. Então tomemos cuidado. Outra coroa, a coroa de justiça. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos que amarem a vinda do Senhor. 2 Timóteo 4, versículo 8. A Bíblia está dizendo que nós receberemos a coroa da justiça. Coroa incorruptível. Porque, olha aqui, todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós porém a incorruptível. 1 Coríntios 9, 25. Muitos estão buscando uma coroa que corrompe, mas a igreja busca uma coroa que não será corrompida jamais. A Bíblia diz que esse corpo mortal será revestido no arrebatamento de imortalidade. Aquilo que é corruptível será revestido de incorruptibilidade. Aquilo que é mortal será revestido de imortalidade. Então Deus tem para o seu povo uma coroa incorruptível. O que Deus tem para você, ninguém vai tocar, ninguém vai tomar, porque Deus é fiel para cumprir com as suas promessas. Veja o que a Bíblia está dizendo ainda, em Mateus 5,12: exaltai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. Jesus ainda está dizendo em Apocalipse 3, versículo 11: eis que cedo venho, eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Eis que venho sem demora. Jesus está dizendo nessa noite: guarda o que tu tem. A minha casa não é a minha casa, irmã Maria. Guardar o meu carro não é o meu carro, não é a sua posse, não é a sua vestimenta. Jesus está dizendo: guarda o que tens, aquilo que Ele te deu é incorruptível, ninguém vai tocar. Se você permanecer firme, guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. A tua
tua coroa é incorruptível. Jó perdeu tudo que ele tinha. Satanás pensou que tinha tirado tudo de Jó, e não tirou nada, porque Jó ainda tinha Deus. Jó ainda tinha Deus. A base da nossa vida com Deus não está naquilo que nós possuímos, que nós temos, mas sim naquilo que nós somos diante de Deus. Deus não olha para a aparência, Deus não julga as pessoas segundo a aparência, Deus não faz acepção de ninguém. Pode ser pequeno, pode ser um doutor, um juiz, mas se não tiver a graça, está enrolado. Mas se tem a presença do Espírito Santo e se adora a Deus, esse será, aleluia, recompensado naquele dia. Olha para o seu irmão, diga para ele assim: fica firme, porque as promessas de Deus se cumprirão somente para os vencedores. As promessas de Deus é para quem vai vencer. A promessa de Deus é para quem não desiste. A promessa de Deus é para quem vai estar de pé. Aleluia. E qual é a maior promessa? A salvação, nós sabemos que é uma grande vitória. Mas veja o que a Bíblia diz em Apocalipse 2,7: ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Deus permitirá você comer da árvore da vida. Você não está entendendo. Você viverá eternamente. Aleluia. Você vai viver eternamente com Deus. Quando o homem lá no jardim comeu da árvore do fruto do bem e do mal, Deus faz o que? Coloca anjos acampados para que ele não comesse da árvore da vida. Porque se ele comesse da árvore da vida, ele se tornaria imortal. Então Deus diz: não, já que ele está caído, essa será a natureza dele. Depois eu vou providenciar alguma coisa, eu vou fazer algum projeto aí para resgatar o homem de volta, que foi Jesus. Mas deixa eu te falar uma coisa: aos vencedores Deus dará o direito de comer da árvore da vida, e Satanás vai olhar para você e não pode mais te tocar. Aleluia. Olha o que a Bíblia diz em Apocalipse 2,11: e os que vencer não receberá o dano da segunda morte. Ao que vencer, comeu da árvore da vida, não terá o dano da segunda morte. O que a Bíblia está dizendo aqui de segunda morte? Lembra quando nós falamos do milênio aqui, nós falamos sobre a morte eterna, será logo após o juízo final, o grande trono branco, aonde será lançado as pessoas que rejeitaram Deus, as pessoas que negaram Deus, serão lançados junto com a besta e o falso profeta e Satanás no lago de fogo. Essa é a segunda morte. É por isso que a Bíblia está dizendo: bem-aventurados que fazem parte da primeira ressurreição. E nós precisamos manter-nos firmes na presença do Senhor. O arrebatamento, quem participou do arrebatamento, pastor Caio, escapou da segunda morte. E se nós olharmos Apocalipse 2,17: ao que vencer, darei de comer do maná escondido, dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, a qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Deus vai mudar o seu nome. Deus mudará o seu nome, e você terá o privilégio de ter um nome, aleluia, que receberá de Deus. Apocalipse, a igreja está no céu, arrebatamento, tribunal de Cristo, boda do Cordeiro,
7 anos se passam. Olha o que vai acontecer agora. No capítulo de Apocalipse 2, 26 ao 28 diz assim: e ao que vencer e guardar até o fim as minhas palavras, eu darei o poder sobre as nações. Lembra que eu te disse que quando a igreja voltar, ela volta num corpo incorruptível, ela volta num corpo de glória, ela volta com poder e autoridade para julgar as nações e reger com Cristo, está regendo com cetro de ferro. Veja bem a continuação do versículo: e darei poder sobre as nações, e com vara de ferro regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, e como também recebi de meu Pai, dar-lhe-ei a estrela da manhã. Isso vai ocorrer após a entrega dos galardões. Depois que Cristo entregar os galardões, Deus vai entregar, aqui essa capacidade à igreja. A igreja vai se revestir de poder, de autoridade, e o Senhor, quando vier no Amagedon e ele implantar o seu reino milenar, a igreja estará reinando juntamente com Cristo. Nós lemos aqui e aprendemos que aqueles que morreram na grande tribulação também irão ressuscitar para estar juntamente com Cristo, no reino milenar, e ali estarão reinando durante esse período, onde Satanás agora está preso, e que a igreja e aqueles que ainda estão na terra estão olhando e dizendo: o anticristo, ele quer tomar o lugar de Deus. Porque o que é anticristo? É alguém que se opõe a Deus, e o anticristo vai fazer sinais, maravilha, de tal forma que as pessoas vão dizer: esse aí é o Cristo, esse é o Deus. Mas quando Jesus vir na batalha do Amagedon, ele vai quebrar todos esses pensamentos, e as pessoas vão olhar, porque nós falamos aqui que as ferramentas, as armas de guerra se tornarão em ferramentas do bem. Aquilo que era mal não existe, porque o juiz que reina agora, ele age com justiça, age com igualdade, ele pesa a balança de igual para todos, que o rico vive como a pessoa que não tem nada, todos vão viver igual, e por isso muitos vão olhar e dizer: verdadeiramente esse é o Cristo. E a Bíblia diz que muitos vão chorar, muitos vão se lamentar. O povo de Israel vai olhar: nós crucificamos o Cristo, Paulo Sérgio, nós crucificamos o Cristo, Adriano, por que nós fizemos isso? Olha ele aí. E eles vão chorar, vão prantear, e a Bíblia diz que todas as pessoas em todas as nações terão que ir ao Monte Santo em Jerusalém para adorar aquele que vive e reina para todo sempre, rodeado pela igreja viva que estará com ele. Aleluia. Olha aqui, Apocalipse 3:5 para você: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai, diante também dos anjos. Essa é a promessa de Jesus, que se você e eu permanecermos fiel, Ele vai apresentar-nos diante do Pai e diante dos anjos. Isso vai correr logo após o arrebatamento, roupa que usaremos no céu. O branco aqui representa a justiça, e a santidade, a justiça e a santidade dos salvos. Então o branco representa a justiça e a santidade dos salvos. Há uma grande decepção humana. Qual é ela, pastor Roberto? O homem, ele acha que consegue se santificar. O homem jamais irá conseguir se santificar. Por quê? Quem santifica o homem é quem? Deus. Quem age com justiça, nós jamais seremos justos, porque somente Deus pode agir com justiça. Peçamos o Senhor misericórdia, peçamos o Senhor sabedoria, peçamos o Senhor para que Ele coloque uma trava em nossos lábios, para que nós não venhamos falar aquilo que não edifica, aquilo que não agrada a Deus, porque a Bíblia diz que pelas palavras que falamos seremos condenados ou justificados. Toda palavra que sair da boca do homem, ela vai trazer condenação ou vai trazer vitória.
Então, em nome de Jesus Cristo, teve uma pessoa que nesses dias disse uma frase e eu guardei. Tinha uma mãe que estava com os lábios todo cortado. Aí alguém perguntou: mas por que os lábios estão cortados assim? E ela disse: é porque às vezes eu tenho vontade de falar algumas coisas para meus filhos, para alguém, e em vez de falar eu mordo meus lábios, para não falar, porque a palavra tem poder. A palavra que é lançada, ela não volta mais. E nós precisamos tomar cuidado que tipo de palavra nós estamos semeando, e tipo de palavra nós estamos lançando. Em vez de amaldiçoar, abençoa. Em vez de falar que não dá certo, diga já deu certo. Em vez de dizer que está acabado, diga só está começando, porque o milagre vai acontecer. Isso é fé, isso é crer, é confiar em Deus. Deus vai agir através do sobrenatural. Apocalipse 3, versículo 12, já estamos encerrando. Aquele que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei o seu nome sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Então isso prova o que, irmão? Segundo algumas pessoas dizem que o paraíso será na terra. Isso prova que Deus jamais trará o seu povo para sofrer novamente, mas a igreja estará com Cristo na Jerusalém celestial para todo sempre. Quando tudo estiver concluído, olha o que diz para encerrar, ainda tem 2 versículos, Apocalipse 3, 21. Ao que vencer lhe concederei que se assente comigo no meu trono, e assim como eu venci, me assentei com meu Pai no seu trono. Quando todos os salvos estiverem diante de Deus, estiverem juntos no céu, nós teremos a oportunidade de se assentar no trono com o nosso Jesus Cristo, o nosso Senhor. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei Deus, e ele me será filho. E o que você pode guardar no seu coração nessa noite e levar, que tudo isso aqui que nós falamos, nós estaremos sendo servidos pelo próprio Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, Ele terá o prazer de servir um por um, de estar diante de cada um, fazendo aquilo que a palavra de Deus tem prometido a nós. Abra o seu coração, busque a presença de Deus, fica de pé. Vamos nessa noite, segundo essa palavra que é o tribunal de Cristo,